como eu tinha falado, o grande impulsionador da criptografia, né, o grande desenvolvimento que a criptografia teve, foram, infelizmente, as grandes guerras mundiais, né? Criptografia começa lá com o Império Romano, também com o objetivo de mandar mensagens para tropas avançadas que estavam conquistando territórios novos. Então a guerra impulsiona muita coisa, o desenvolvimento tecnológico, de máquinas, de computadores, de recursos é muito grande durante as guerras, infelizmente, né? Talvez hoje a gente já tenha outra perspectiva, já que as grandes guerras não vão acontecer mais, mas foram elas que impulsionaram muitas coisas modernas, inclusive toda a computação. Toda a computação ela é fruto das grandes guerras, né? Mas enfim, na Primeira Guerra Mundial, os alemães criaram uma máquina de criptografia mais ou menos parecida com essa, porque na verdade foi uma família de máquinas, foi um conjunto de máquinas. Essa aqui é uma das que foram criadas. Essas máquinas chamavam enigmas. Então, lá em 1918, como estava aqui, eles usavam essas máquinas, parece uma máquina de datilografia, só que você aperta um P aqui, sai um J do outro lado, você aperta o A, sai um L, né? Então essa máquina fazia uma cifragem, usando tanto as técnicas lá de substituição quanto de transposição, ela faz uma cifragem e o que sai do outro lado, ninguém entende. Porém, a mesma máquina faz a decifragem daquela mensagem, né? E eles usaram essa máquina e os alemães quase venceram a Segunda Guerra, não fosse alguém, já veremos, ter descoberto o processo de cifragem dessas máquinas, né? Ou pelo menos ter encontrado um mecanismo parecido para decifrá-las. Bom, você pode dar uma olhadinha como é que essa máquina funcionava nesse emulador aqui, olha. Enigma Machine Emulator. Eu não vou entrar aqui porque você pode ver isso sozinho, né? Entra aí no seu navegador, acessa lá enigma.louisdate.co.k/index.html. Na verdade, nem precisa disso. Mas essas máquinas foram, então, um dos grandes desafios para as tropas aliadas, né, para conseguir saber o que os alemães estavam planejando fazer cada dia, né? Basicamente, a máquina tinha um teclado, como você viu na foto. A hora que você apertava uma tecla como T, essa tecla T era convertida em K. Essa conversão, né, saber o que vira o que aqui, era feito por meio, não sei se a sua imagem vai estar clara, mas lá no site você vai encontrar, por meio de fios que conectavam plugs, né? Então eu conectava o fio do T ao K, né? Eu colocava o fio do T ao K aqui para criar esse canal manualmente. E esse painel de plugs chamava painel de plugs. Tá aqui, ó, plug board, né? Painel de plugs. Tá? Então essa conexão era um fio que eu ligava de um lado ao outro. Aí, voltando aqui, dentro da caixa ali, tinha uma conexão para um conjunto de rotores que está aqui em cima, né? Rodinhas, tá? E essas rodinhas, elas faziam outras conversões automaticamente, tá? Então você vê, aquele K ia entrar aqui como K, né? Aqui é uma roda estática, que era só como se fosse ponto de partida, não tinha mudança. Aí o K ia virar U no primeiro rotor, depois o U vira P no segundo rotor, o P vira K no terceiro rotor, aí chega lá no fim num refletor que também faz uma conversão. E aí o H ali vira D, que vira G, que vira R, que vira W, que vira W, que pelo painel de plugs aqui vira G. Então eu aperto T e sai um G do outro lado. A lógica toda era essa. Mas tinha um tanto de embaralhamento que ocorria ali no meio, tá? E aí, qual que era o desafio? Para que você pudesse decifrar uma mensagem, você deveria saber que configuração é essa. Tanto qual é a conexão do painel de plugs, quanto qual é a posição de cada rotor, que o rotor, por definição, roda. E se ele roda, a cada dia eu posso chegar e colocar esse rotor numa posição diferente. E reconfigurar os fios aqui do plug board. Então, era aí, no que a gente chama de chave,
que os aliados tinham que investir, descobrir quais eram as chaves, qual era a configuração da máquina para que eles pudessem decifrar a imagem, né? Bom, essa história é muito longa, ela não é sobre algoritmos, ela é sobre a guerra, sobre a máquina, sobre o esforço dos aliados para roubar essa máquina, para decifrar. Então eu deixo você com 2 filmes. O primeiro filme é o U-571, que é uma história, né, que relata como foi o esforço aliado com atores famosos para roubar uma dessas máquinas. Como é que foi o desafio para eles conseguirem roubar uma dessas máquinas Enigma que estava na bordo de um navio, de um submarino, o 571, né? Por isso o nome do filme. Depois que você souber como eles roubaram a Enigma, nós vamos ver num outro filme como que eles fizeram para decifrar a máquina, né? As mensagens cifradas pela máquina, perdão, e aí você pode assistir O Jogo da Imitação, com Benedict Cumberbatch. É um filme muito legal e ele começa a mostrar que o único jeito de você quebrar a criptografia de uma máquina é usando outra máquina, que é essa que está aqui no fundo da imagem. Veja o filme, se ainda não viu. Na verdade, veja os 2. São 2 filmes interessantes e esse, mais do que o outro, conta bastante a história da criptografia, né? Na verdade, o Benedict Cumberbatch é o ator, a personagem que ele faz no filme é do Alan Turing, que é um cara super famoso na computação, né? Muito bem, então, criptografia criada, estimulada, impulsionada na época da guerra, nos dá hoje mecanismos para ter segurança nas nossas operações comerciais, mas ainda tem outras técnicas para a gente ver. Vou continuar no próximo vídeo.